Bom dia, Pedro, bom dia, Malu, bom dia, Inês, bom dia a todos que vieram hoje aqui prestar esse culto a Deus no dia 18 de abril de 2021. Esse culto que você não veio para assistir, você veio para participar. E conosco a gente está agradecido por toda essa semana que a gente passou estudando, brincando, conversando, vendo televisão, olhando coisas na internet, né? A gente fez tantas coisas essa semana e a gente tem tantas coisas para agradecer a Deus. Então a gente vai começar o nosso culto a Deus e eu lembro para vocês, que dá para acompanhar a liturgia. O que é a liturgia? É a ordem do culto, através do boletim. E como é que a gente vê o boletim? Olhando aqui para o QR Code que está na tela, apontando a câmera do seu celular, e você vai ter acesso ao boletim do culto das crianças da Igreja Presbiteriana de Botafogo de hoje. Então vamos lá, vamos seguir a liturgia do culto. Então agora a gente vai cantar com a Inês e com a Isabela um corinho que é muito, muito legal e que fala o seguinte, que ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Então vamos cantar com bastante animação, quem sabe canta, hein? Quem não sabe vamos aprender. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. Ouvir e obedecer. Isso mesmo. Bom, depois que a gente cantou o corinho, agora a gente vai fazer uma oração de louvor. E a gente vai fazer assim com as mãos, e a gente vai fechar nossos olhos, que a gente vai fazer a oração junto com a Brenda. E a Brenda vai mostrar pra gente o seguinte, que a gente consegue fazer oração em qualquer lugar que a gente estiver. E aí, ela estava no carro e ela resolveu fazer a oração ali mesmo. E foi muito legal, tá, Brenda? A gente pode fazer a oração onde a gente estiver. Deus está sempre com a gente nos ouvindo. Então vamos nos concentrar para a gente agora falar com Deus. Vamos fazer a oração de louvor? Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia, por estarmos aprendendo a palavra do Senhor, por estarmos com o Senhor. Mais uma vez, o Senhor está nos iluminando e nos guardando, e que todos estejam sempre presentes, assistindo esse culto, Senhor, e que o Senhor esteja nos iluminando e nos guardando e nos abençoando. E obrigada por mais uma semana de Páscoa, que todos estejam bem, e pelo Senhor estar cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, Brenda? Amém. Bom, depois que a Brenda orou e todo mundo orou junto com a Brenda, agora a gente vai abrir a Bíblia para ouvir a palavra de Deus. É muito importante já no começo do culto das crianças vocês já estarem com a Bíblia do seu ladinho na mão, tá? Então pede ajuda aí pro papai, pra mãe, pra mamãe, pra vovó, pra titia, né? Ou então você mesmo, vamos abrir a Bíblia no texto bíblico que a gente está lendo abril inteiro, porque abril é o mês onde tem o dia da Páscoa. Então, a gente agora vai ler uma passagem sobre a ressurreição de Jesus, que é aquilo que a gente sempre se lembra na época da Páscoa, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Então, agora a gente vai ler Marcos, que é um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Marcos 16, e a gente vai ler do 1 até o 7. Aí, lembra, gente, a Laura pediu para eu pintar com o lápis lilás. Eu já fiz isso, mas aí vocês não têm noção, ó. Arranjei um post-it lilás. Eu vou colocar o post-it lilás aqui na minha Bíblia, olha. E aí é legal, porque mesmo quando ela estiver fechada, eu sei que aqui, olha, é a passagem bíblica da ressurreição de Jesus que está escrito no Evangelho de Marcos. Então, Marcos 16, do 1 ao 7. Vamos acompanhar com o Tiago. O Tiago até escreveu para facilitar as coisas. Vamos acompanhar a leitura com o Tiago agora?
Marcos 16, do 1 ao 7. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vou atemorizar. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá os vereis, como ele vos disse. Obrigada, Thiago. Muito legal sua leitura, tá? Muito, muito obrigada. E aí, gente, é bem legal essa passagem, porque ela começa explicando, né, que depois que Jesus morreu, ele foi colocado no túmulo. Mas é muito legal quando a gente vê aqui, olha, no 6, que fala o seguinte: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado? Ele não dá mais aqui porque ele ressuscitou. Muito bacana esse texto, muito legal. E a gente vai ler depois mais uma vez, né? Porque o mês ainda não terminou. E a gente vai continuar lendo, fazendo a leitura nesse capítulo aqui, de Marcos 16, do 1 ao 7. Ok, muito bem. E agora está na hora da gente botar a cachola para funcionar, para memorizar os versículos. Vocês já memorizaram o versículo do mês de abril? Qual é que é mesmo? Aquele versículo do mês de abril de Josué, lá do Antigo Testamento. Olha, quem não se lembra, olhar aqui no boletim, tá? Porque ele tá logo aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem vai ajudar a gente a memorizar vão ser 3 pessoas. É bom porque aí a gente repete 3 vezes. Daniel, a Luísa e o Davi. O Davi bem em casa. Então a gente vai falar com eles 3. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15, B. Lembra, gente? B é porque é o último pedacinho do versículo de Josué 24, 15, tá? E a gente vai relembrar um que a gente falou agora há pouco tempo, que começa assim, com lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, que está em Salmos 119 e 105. Quem vai ajudar a gente a memorizar é a Laura. E aí a gente vai ter 2 visitantes que moram até bem longe. Eles não moram aqui na cidade, não. Eles moram numa cidade chamada Piraí, mas numa igreja chamada Igreja Metodista em Santanésia. Santanésia é lá em Piraí também. E eles são muito meus amiguinhos. E eu vou contar um segredo para vocês. Eles são netos da minha melhor amiga. Você tem melhor amiga? Eu tenho melhor amiga. Então, a minha melhor amiga tem esses 2 netinhos, a Priscila e o Manuel, que conseguiram memorizar a lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos, tá? Então vai ser Daniel, Luiz e Davi, falando Josué 24, 15b, e depois a Laura e a Priscila e o Manuel falando Salmo 119 e 105. E logo depois a gente vai saudar nossos visitantes com a Letícia e o Pedro cantando a música dos visitantes para Priscila e o Manuel, tá certo? Então vamos lá nessa sequência. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15b. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. 15b. Vamos falar do versículo do mês. Josué 24, 15b. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora vamos fazer a leitura do livro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Salmo 119, versículo 105. Diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e e luz para os meus caminhos. Luz para o meu caminho. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, Priscila e Manuel. Espero vê-los mais vezes aqui no culto, tá certo? Bom, agora a gente vai se concentrar e fazer uma oração de agradecimento, porque a gente tem muitas coisas para agradecer. Muitas coisas para agradecer. A gente tem que agradecer a Deus pela vida e pela saúde. E a gente tem que pedir a Deus para que esse período de pandemia passe logo, que esse Covid vá embora. E aí a gente já está vendo que as vacinas já estão prontas, só está se organizando para a gente tomar as vacinas. E vai ser muito legal quando tiver todo mundo vacinado, não vai ser bom? Vai ser muito bom. Vamos aguardar com fé e esperança. E quem vai fazer essa oração para a gente vai ser a Maria. A Maria vai fazer essa oração, a gente vai acompanhar de olhos fechados, de mãos postas, e a gente vai agradecer a Deus também pela vida dos aniversariantes. Os aniversariantes da semana passada, lembra? Tia Rita, a Gabriela, a Dani, a Daniela. E, gente, inacreditável, sabe quem faz aniversário hoje? O Ian! Ian! Parabéns para você, tá? Feliz aniversário, que o seu dia seja sempre de festa. E olha, cuidado, hein? Coma brigadeiro, mas não come muito não, hein? Então o Ian faz aniversário hoje. Parabéns, Ian, parabéns para a família do Ian. E a tia Keitiane, que faz aniversário dia 25/4. Então vamos lá fazer uma oração junto com a Maria? Vamos fazer a oração de gratidão. Deus, obrigado pela minha família, minha saúde, meus amigos, meu cachorro. Obrigado pela minha escola, minha casa. Em nome de Jesus, amém. Foi isso. Amém, Maria. Amém. Bom, gente, é o seguinte, eu quero saber o seguinte. Vocês já se perderam? Pegaram um caminho errado e se perderam? Ou às vezes assim, estava lá na escola, pensou que o banheiro era para lá, mas era para cá. E aí, enganei, não é para cá, é para lá. Vocês já pegaram um caminho errado? Não é muito legal. Não é muito legal ficar perdido. A melhor coisa que tem é quando a gente se encontra, não é isso? Então hoje a gente vai aprender qual é o caminho certo que a gente tem que seguir, qual é o caminho errado que não é legal a gente seguir, tá? Então vamos aprender isso junto com uma turma que foi fazer um safari. Vocês sabem o que é safari? Bom, vamos lá ver que história é essa de caminho, de safari? Vambora? Mensagem agora. Então eu estava perguntando para vocês se vocês já se perderam, porque a mensagem de hoje, o título é O Melhor Caminho. E é o melhor caminho para não se perder, não é isso? Se perder é muito chato. A gente fica perdido, logo a gente fica o quê? Com medo. E não é legal se perder, não é verdade? Então eu vou contar para vocês uma história da Bíblia. E essa história da Bíblia tem muito a ver com essa história que eu vou contar sobre se perder. E além da história da Bíblia, para vocês entenderem bem onde eu quero chegar, vocês já estão sabendo, né? Eu vou contar uma história que eu inventei. Uma história inventada da minha cabeça. Lembra, gente, quando eu falo para vocês que a história da Bíblia é de verdade? E a história da minha cabeça é de mentira, mas é importante para a gente poder saber aonde eu vou chegar. E a história de mentira que eu vou contar, ela se passa na África. Sim, na África. A vegetação da África é muito, muito, muito legal. Sabe como é que se chama a vegetação da África? Se chama savana.
E a savana africana tem muitos animais. E é bem legal porque as pessoas gostam de ir até as savanas africanas para poder fotografar os animais, ver os animais de pertinho. Quantos animais interessantes tem na savana. Muitos animais. Esse aí você sabe quem é, não sabe? Aliás, essas duas espécies, a girafa e a zebra. Muito bem, muito bem. Aqueles que a gente viu anteriormente são os antílopes. Viu que legal? E aí as pessoas vão para fotografar, mas tem que tomar cuidado, né, gente? Porque tem muitos animais ferozes, tem também os leões, os tigres, os leopardos, as onças. E a gente sabe que esses felinos, eles não são gatinhos, né? Eles são bem bravos. E as pessoas gostam de ir para tirar os retratos, né? E é muito legal esse tema de safari na África, para a gente poder fotografar e ver os animais bem de pertinho. A gente entra dentro de um jipe, né? E aí vai fazer as excursões. E foi um dia muito legal, porque esse grupo aí resolveu fazer uma excursão na África, fazer um safari para fotografar os animais lá na África. E aí a excursão estava no final, já era muito legal. Estava bem no finalzinho, eles já tinham fotografado, já tinham conhecido todos os bichos, os leões, as girafas, os macacos, os jacarés, as zebras. De dentro do jipe, todo mundo estava satisfeito. Eles conseguiram ver e fotografar tudo o que eles queriam. Cenas super legais da vida selvagem. E aí, gente, estava escurecendo. E eles tinham que tomar agora o caminho de volta. Aliás, o pôr do sol na savana africana é muito bonito. E eles tinham que tomar o caminho de volta, porque eles tinham que voltar para casa. Eles estavam preocupados, porque ninguém sabia bem qual era o caminho de volta. Eles estavam perdidos. Então saltaram do jipe e foram para fora do jipe e começaram a falar umas coisas. Por exemplo, vamos por aqui, eu sei que o caminho de volta é esse, falou a Júlia. A Júlia estava cheia de certeza. E aí o inglês que estava junto, que era o Estevam, o inglês, falou assim, não é nada por aí, não ser nada por aí. Eu não lembrar de árvore caída. Tem árvore caída, disse Estevam. E aí, a essas alturas, né, estava todo mundo muito preocupado. A Maria, por exemplo, estava só chorando, só sabia chorar. E aí, o João, muito esperto, sempre atento, ele lembrou que, na verdade, a cachoeira era bem perto da entrada do parque, lá do safari. E aí estava ouvindo um barulhinho de água. A gente deve estar perto da cachoeira. Se a gente está perto da cachoeira é porque a gente está próximo da entrada e da saída do parque. Ai, a gente deve estar bem pertinho. Estou ouvindo esse barulho de água. Mas era um alarme falso, na verdade. Era só a Heloísa, cheia de sede, colocando água no copo. Davi e Henrique pararam até de comer jujuba, que estavam comendo jujuba de tanto nervoso. E aí, será que a gente não ia encontrar o caminho? O Pedrinho, a Bia e a Malu tinham opiniões diferentes, mas eles resolveram se entender quando a Malu disse que a única chance que existia era um mapa. Sim, o mapa. E estava com o motorista. O mapa estava com o motorista. E o motorista Diego estava com ele lá e mostrou o seu mapa. E o seu copiloto Bi, que a Bi sempre quieta, né, como sempre, tinha sempre essa solução. Olhando no mapa, conduziram os turistas para fora do parque num lugar seguro. Poxa, que bom ter um mapa, né? Ou ter uma bússola, ou ter alguma coisa que nos mostre qual é o caminho certo. E a minha história inventada termina aqui, porque agora eu vou começar a história da Bíblia, que é uma história que tem o seguinte título: Jesus conforta os discípulos. E está em João 14, do 1 até o 15. E começa até num momento que vocês já viram aqui comigo, que é o momento da última ceia,
quando Jesus senta com os seus discípulos, vocês devem lembrar dessa figura, porque eu já coloquei aqui há uns 2 ou 3 domingos, né? Ele senta para conversar sobre os últimos dias dele aqui na Terra. E ele falou muitas coisas. Aliás, nessa ceia, foi aquela ceia que ele lavou os pés dos discípulos. Lembra? Nós já vimos isso também. Ele lavou os pés dos discípulos e ensinou humildade. Ele se colocou no lugar de servo, lembra disso? E aí todos os discípulos tiveram seus pés lavados. E aí ele perguntou, vocês compreendem o que eu estou fazendo? E explicou sobre humildade. Depois ele falou que ele ia ser traído. Aí ele falou também outra coisa. Ele falou que Pedro ia negar ele 3 vezes. Vocês se lembram disso? E ele também falou que estava no final da missão dele aqui na Terra. Ele ia ser morto, ele ia ser crucificado e ele ia ressurgir ao 3º dia, ia ressuscitar e vencer a morte. E aí ele falou assim, olha, vocês não fiquem tristes não fiquem com o coração triste, não tenham medo, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar para todos vocês. E quando eu for, eu vou preparar lugar. E aí ele falou assim, quando eu for e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Quando ele falou isso, vocês sabem o caminho para onde eu vou, Tomé, que estava do lado dele, falou assim, não, nós não sabemos para onde você vai. Como que a gente vai saber o caminho? O que será que Jesus respondeu para ele? Jesus respondeu para ele assim, Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nós já vimos esse versículo aqui. O próprio Jesus era o caminho para chegar até Deus. Quem agisse como Jesus agiu e como Jesus ensinou, certamente iria viver aonde ele vive, no céu. E de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E aí ele falou assim, se vocês tivessem me conhecido, vocês saberiam disso, mas será que a gente já está aqui conversando sobre os meus últimos dias e até agora vocês não sabem isso? E aí, gente, hoje em dia, a gente já sabe, já vimos numa história aqui no culto, que a gente precisa pegar o caminho onde não há perigo. Porque existem muitos caminhos errados onde há perigo. E esses caminhos não devem ser seguidos. Que nem lá na excursão do safari. Poderia ter muitos caminhos perigosos. Mas eles, seguindo o mapa, eles iam chegar no caminho certo. E Jesus estava dizendo, eu sou o caminho. Sigam aquilo que eu falei. Vocês não vão cair em perigo. Então, o que a Bíblia diz? Entre muitas coisas, eu só botei 3 exemplos. Por exemplo, não brigar, não mentir, não falar coisas que magoem um amigo. Não é? Então, por exemplo, essas são algumas coisas que demonstram que essas crianças estão no caminho errado, no perigo. E o caminho certo? Falar de Jesus, orar, dividir com os outros, ajudar, muito mais coisa. Jesus nos ensinou tantas e tantas coisas, a gente aqui no culto já tem falado nisso, mas é muito ruim a gente pegar o caminho errado. Por isso que a nossa mensagem chama o melhor caminho. O melhor caminho é com Jesus. Sabe por quê? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo, ou seja, quando termina, dá em caminhos de morte, dá em caminhos de tristeza. Você pode estar tomando um caminho, tomando uma atitude errada. Se você escolher fazer as coisas que desagradam o coração de Deus, você pode estar tomando um caminho completamente errado.
E esse não é o caminho, porque o caminho é Jesus, aquelas coisas que Jesus fez e nos ensinou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, como é que a gente pode descobrir qual é o caminho certo? Olhando o mapa. E a Bíblia é o melhor mapa que a gente tem. Por que a Bíblia é o melhor mapa? Porque é na Bíblia que a gente aprende todas as coisas certas que a gente deve fazer na vida para não cair no caminho errado do perigo. Nunca a gente vai estar em perigo. Em caminhos certos, a gente com certeza vai sempre ter vitória. Então a gente precisa tomar os caminhos certos. Vamos fazer um esforço para aprender no máximo possível todas as coisas que a gente aprender de bom aqui no nosso culto, na escola dominical, para a gente não cair no caminho errado, tá certo? Vocês gostaram dessa história? Foi bem legal, não foi? Gente, que bom, né, gente, que aquela turma pegou o famosíssimo mapa. E uma outra coisa também que ajuda muito na hora do caminho, né, é uma bússola. Isso mesmo. Mas qual é o nosso mapa? O nosso caminho é o caminho das coisas certas. A gente tem que andar pelo caminho das coisas certas, das coisas que não magoam os outros e principalmente das coisas que não magoam o coração de Deus. E aí a gente vai estar no caminho certinho, não é isso? Isso mesmo. E se vocês não souberem direito o caminho, dá uma olhadinha na Bíblia. A Bíblia é um bom mapa. Gente, agora a gente vai cantar com uma pessoa que a gente não vê há um tempão, mas que não é mais nossa visitante não, já cantou muito aqui com a gente, que é a Esther da Igreja Presbiteriana lá em Olaria, né, Nova Friburgo. Olha, a gente está com saudade dos seus cânticos, Esther, por isso que a gente hoje colocou o missionáriozinho. Por quê? Porque a gente agora que já sabe qual é o caminho certo a seguir, a gente precisa também contar para as outras pessoas, tá certo? Então vamos contar para todo mundo, vamos ser um missionáriozinho na escola, onde a gente estiver. Vamos falar de Cristo, tá? Para o companheiro, para o amigo, para a amiga. Então vamos cantar com a Esther para a gente aprender? Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, mandamos por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, mandamos por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha rua, mandamos por Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha igreja, manda-nos por Senhor. Manda-nos por Senhor. Manda-nos por Senhor. Muito obrigada, Esther. Muito legal essa música do missionáriozinho. Eu estava até com saudade de cantar essa música. Muito legal. Bom, gente, agora a gente vai fazer a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. E essa oração do Pai Nosso é uma oração completa. Ela tem tudo que a gente precisa falar numa oração. Agradecimento, súplica, louvor. E agora a gente vai fazer essa oração junto com a tia Bárbara e a Laurinha, que fizeram essa oração, e a gente vai acompanhar. Colocar as mãos assim, fechar os olhos e fazer a oração do Pai Nosso. E depois fazer assim com as mãos, porque o reverendo Cid Caldas está com muita vontade de abençoar vocês. Ele sempre está com vontade de abençoar vocês e ele vai impetrar a bênção de Deus. Isso vai ser enviado através do reverendo Cid Caldas e a gente vai fazer assim com as mãos para recebê-las, tá bom?
Um beijo grande, boa semana, tudo de bom. E até a semana que vem com mais um culto das crianças, aquele que você não veio para assistir, você veio para participar. Um beijo grande, vamos fazer a oração do Pai Nosso. Oi, gente, tô aqui com a Laurinha, amiguinha de vocês, e hoje a gente vai fazer a oração do Pai Nosso. Então vamos lá. 5 dedos nessa mão, 5 nessa outra estão, cruzo a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Tchau. Criançada, termina mais um culto. Deus te abençoe, lhe dê uma semana alegre. Olha só, continua a estudar, você precisa disso para crescer, tá bom? E eu sei que às vezes você ficar no computador, para você que não está indo para a escola, cansa. Mas vamos lá, isso vai abençoar a sua vida. E é exatamente o que eu quero fazer agora, te abençoar. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com vocês, crianças, e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.